Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numa estrutura que mexe com o nosso dia a dia, mesmo que a gente nem sempre perceba: a prefeitura. Vamos entender juntos como é que a administração da nossa cidade funciona de verdade, por dentro. Já pararam para pensar quem é que decide tapar um buraco na rua? Ou que faz o postinho de saúde do bairro estar lá, funcionando, quando a gente precisa? Pois é, as respostas para tudo isso estão na administração municipal. E entender como essa engrenagem toda gira é o primeiro passo para a gente ajudar a fazer a nossa cidade um lugar ainda melhor. Para essa nossa conversa, a gente tem 5 paradas principais. Vamos começar pelo básico, entendendo o que é um município, depois a gente passa pela estrutura de poder e, por fim, chegamos no ponto mais importante: como é que cada um de nós pode participar e fiscalizar a gestão da nossa cidade. Vamos lá? Então, vamos começar do comecinho. O que, afinal de contas, é um município? Bem, de acordo com a nossa Constituição, ele é uma entidade com autonomia. Isso quer dizer que ele tem 3 elementos que são essenciais: um território com suas fronteiras definidas, um povo, que somos nós os moradores, e um governo próprio que cuida dos assuntos daqui, da nossa localidade. Agora que a gente já sabe o que é um município, vamos ver como o poder se organiza por aqui. Basicamente, ele se sustenta em 2 grandes pilares. De um lado, o poder executivo e do outro, o poder legislativo. Um, como o nome já diz, executa, administra. O outro cria as leis e fiscaliza. A liderança do poder executivo fica nas mãos do prefeito ou da prefeita. Dá pra gente pensar nessa figura como o grande gestor da cidade, sabe? A pessoa responsável por tocar o dia a dia, fazer as políticas públicas saírem do papel e garantir que os serviços essenciais cheguem até todo mundo. No outro pilar, a gente tem a Câmara de Vereadores, que é quem representa o poder legislativo. A função principal deles é criar as leis do município. Mas tem outra função que é importantíssima: fiscalizar tudo o que a prefeitura faz para garantir que o dinheiro público está sendo bem usado e que as regras estão sendo seguidas. Ok, então o prefeito administra. Mas claro, essa tarefa não é feita de forma solitária. A prefeitura é uma máquina bem complexa e, para funcionar direitinho, ela se organiza de 2 maneiras principais para conseguir entregar tudo o que precisa. E essa divisão é o que a gente chama de administração direta e indireta. A direta a gente pode pensar como o coração da prefeitura. São as secretarias que a gente mais ouve falar, tipo a da saúde, da educação. Já a indireta é formada por entidades com um pouco mais de independência, criadas para dar mais agilidade e foco em serviços muito específicos. Olhando mais de perto para a administração direta, a gente vê exatamente isso: os órgãos que cuidam das áreas vitais da cidade. A Secretaria de Obras, que cuida das ruas, a de Finanças, que organiza as contas. Todas elas estão ligadas diretamente ao gabinete do prefeito. E aqui está o pulo do gato da administração indireta. Por que ela existe? Justamente para trazer mais velocidade e conhecimento técnico para certas áreas. É como se a prefeitura criasse umas empresas especialistas para cuidar de assuntos mais complexos. Assim, o trabalho é descentralizado e a gente ganha em eficiência. Um exemplo perfeito de uma entidade da administração na administração indireta é a autarquia. Pensa, por exemplo, num órgão municipal de trânsito. Ele tem autonomia para cuidar dos semáforos, da fiscalização e do planejamento do tráfego, atuando com foco total nesse serviço, sem precisar passar por toda a burocracia da prefeitura a cada decisão. Tudo bem, a gente já entendeu a estrutura. Mas quais são as regras do jogo? O que guia todas essas pessoas e órgãos? A Constituição define 5 princípios básicos que todo gestor público, sem nenhuma exceção, tem que seguir. E para ajudar a gente a nunca mais esquecer esses princípios, existe uma sigla, um acrônimo bem útil: LIMP. Já ouviu falar? O que será que significa? Vamos decifrar isso então. O L é de legalidade. O gestor público só pode fazer aquilo que a lei permite. O I é de impessoalidade. É preciso tratar todo mundo de forma igual, sem favorecer amigos ou perseguir inimigos. M de moralidade. Agir sempre com ética e honestidade. P de publicidade. Todo tem que ser transparente, divulgado para todo mundo ver. E por fim, o E de eficiência. Fazer sempre o melhor possível com os recursos que a gente tem. Bom, com a estrutura e as regras na mesa, vem a grande pergunta. No final das contas, qual é a missão de toda essa organização? Para que ela existe de verdade? A missão da prefeitura pode ser resumida em 4 grandes objetivos. O mais óbvio é garantir os serviços essenciais do dia a dia. Mas vai além disso. Ela também precisa promover o desenvolvimento da cidade, fortalecer a cidadania e, no fim, ser um pilar para a nossa democracia local. E quando a gente fala em serviços essenciais,
Estamos falando daquilo que afeta diretamente a nossa qualidade de vida. Desde a vaga na creche e o atendimento no posto de saúde, até a coleta de lixo na porta de casa e a manutenção da pracinha do bairro. E agora a gente chega num ponto que é simplesmente fundamental: o papel da população nisso tudo. Essa estrutura toda não funciona no piloto automático, não. A nossa participação e a nossa fiscalização são vitais para que tudo funcione como deveria. E como a gente participa? Existem vários canais oficiais para isso. Os conselhos municipais, por exemplo, colocam cidadãos e governo na mesma mesa para decidir os rumos da saúde, da educação. O orçamento participativo dá voz à comunidade na hora de decidir onde o dinheiro vai ser investido. E os portais da transparência são a nossa lupa para fiscalizar cada centavo. E com isso, a gente fecha o nosso mapa da administração municipal. Entender como a cidade funciona é o primeiro e mais poderoso passo para sermos cidadãos mais ativos e presentes. A pergunta que fica no ar é: agora que as ferramentas são conhecidas, qual vai ser o nosso próximo passo para fazer a diferença na comunidade? Muito obrigada pela companhia e até a próxima!